Oi gente, então esse é o nosso segundo vídeo. Nele vou apresentar para vocês essas duas ferramentas de corte de papelão. A plataforma de corte, que é a nossa queridinha, a mais vendida, carro-chefe aqui do estúdio. E a outra é lançamento, é uma régua protetora com prensa, que complementa a plataforma e juntas elas vão resolver o seu problema de corte de papelão. Ambas das ferramentas vão te dar precisão, menos desgaste físico ao fazer os cortes e principalmente segurança. Então vamos ver como que elas funcionam e se completam. A gente começa com a régua protetora com prensa para fazer o primeiro corte das faixas da medida do seu projeto. Então essa é uma ferramenta robusta e simples. No caso aqui, eu vou fazer um corte para bloquinho, tamanho A6, no tamanho de 15, para dar o exemplo para vocês, né? O tamanho de 15 por 11. E aí nós vamos seguir 3 passos. Primeiro passo, nós vamos riscar o papelão. Então, esse papelão aqui, ele tem uma medida. Ele tem a medida aqui, ó, de 13. O primeiro corte aqui nós vamos fazer com 11. Vamos pegar uma caneta. Faz um risquinho lá em cima, faz um risquinho embaixo, o outro aqui também. Geralmente você compra esse papelão na medida 40 por 50 e ele tem uma abertura, essa ferramenta tem uma abertura de 45 centímetros, tá? Agora eu vou riscar aqui as duas faixas, que vai ser o primeiro corte para a minha medida final. Com 11 centímetros. E aí nós vamos seguir 3 passinhos aqui fáceis para trabalhar com essa ferramenta. Primeiro, riscar, já está feito. Segundo, vamos levantar essas borboletinhas aqui, que são a prensa. A gente encaixa o papelão. E vai fazer o ajuste. Primeiro passo, riscar. Segundo passo, prensar, fazendo o ajuste aqui na linha cortada. Vejam que prensa bem direitinho. Terceiro passo, cortar camada por camada, sem pressa, se protegendo, com bem menos esforço do que uma régua comum, né? Do que um corte comum com régua, e com precisão, ou seja, com eficiência. Gente, então está feito o primeiro corte com a nossa régua lançamento, régua protetora com prensa. Cortamos com segurança, cortamos com precisão e cortamos com menos desgaste físico. E agora, dando sequência, vou separar ela aqui, vou pegar a nossa plataforma. Vamos dar sequência no corte dessas faixas. A minha medida final é 15 por 11. Nós cortamos as primeiras faixas com 11. E agora, no caso aqui, a gente vai fazer um ajuste com 15 centímetros aqui na nossa plataforma. Fiz o ajuste, facinho aqui, prensei. Agora vamos para o corte.
Bom, gente, então essa é a finalidade básica dessas duas ferramentas de corte de papelão cinza. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção muito interessante, uma outra função muito interessante da nossa plataforma de corte de papelão, que é desenvolver estruturas de caixa com papelão. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Aqui nós temos 4 tipos de caixinhas que a gente faz a estrutura da caixa seguindo 7 passos, seguindo esses 7 passos aqui, ó. São 7 passos para montar a estrutura de caixa de papelão usando a nossa plataforma de corte. Tudo bem mastigadinho aqui, como você já está acostumada aqui na Estúdio Lecrafts. Então são passos que a gente vai seguir agora. E a gente vai mostrar para vocês que dá para fazer isso aqui, ó, gente. Ó, essa aqui já está feita. A gente trabalha no meio corte com elas. Ó, né? Essa aqui, ela tem um corte diagonal. A gente vai mostrar para vocês. Mas antes deixa eu mostrar as caixinhas já acabadas. Ó, essa caixinha aqui, que tem essa tampa simples, foi feita nesse esquema que a gente vai te mostrar. Essa aqui também foi feita com essa tampa presa atrás. A estrutura da caixa foi feita dessa maneira. Essa aqui é uma outra caixinha com espuma, traz esse requinte, né? Elas têm um acabamento um pouquinho diferente aqui que a gente vai mostrar em uma aula. E essa aqui é a tradicional caixa francesa, né? Acho que é a mais tradicional de todas aí. E essa estrutura aqui também foi feita dessa maneira que a gente vai mostrar agora, que é mais uma função que a nossa plataforma vai te trazer. Vamos separar elas aqui. E aí eu vou pegar qualquer medida, gente. Peguei uma plaquinha de papelão aqui. Vou pegar qualquer medida aqui aleatória de uma caixa, você que sabe é a medida do seu projeto, para a gente seguir esses 7 passos para você fazer uma estrutura de caixa de papelão com bastante eficiência aí no seu ateliê. Então vamos lá. Eu vou ajustar aqui, ó, a plataforma para 4 centímetros e aí nós vamos seguir os 7 passos. Estilete, papelão já cortado na medida. Bora lá. Primeiro passo, fazer meio corte em 2 lados opostos. Então eu venho aqui, ó, e vou fazer o meio corte. É interessante esse meio corte porque você vai sentindo, conforme você vai trabalhando, o peso do corte para ele não atravessar, né? É só uma questão mesmo de prática. Ó. Meio corte, meio corte. Passo 2. Encostar no mesmo ajuste da plataforma e com uma caneta marque o ponto de encontro. Então a gente vai virar, vai fazer uma marcação aqui, uma marcação aqui. Virou, faz uma marcação aqui, uma marcação aqui. Passo 3. Com o mesmo ajuste do passo 2, cortar os excessos do passo 1. Então a gente vem aqui, ó, no passo 1, que foi esse primeiro meio corte, e vamos cortar esse excesso até a marcação que a gente fez aqui, ó. Fazer um corte final aqui e vou fazer um corte final aqui. Legal? Virei, mesma coisa aqui. Corte final, corte final. Legal. Agora aqui, ó, tá cortadinho.
Passo número 4. Com o mesmo ajuste ainda, fazer meio corte nos outros dois lados para formar a base da caixa. Então eu viro aqui e vou fazer o meio corte, ó, só daqui até aqui. Certo? Virei. Fiz o outro meio corte aqui. E a estrutura da nossa caixa já está quase pronta. Passo 5. Ajustar a régua para menos 2 milímetros em relação à medida inicial e aplicar o corte total para tirar o excesso dos outros dois lados. Então o que a gente faz aqui, gente? Nós acertamos essa caixinha com a altura de 4 centímetros. Nós vamos diminuir aqui, está mostrando bem aí? 2 milímetros para menos, aqui ó, não vai nem chegar a 2 milímetros, ó, 4, 3,9, 3,8 e pouquinho. A gente vai virar e vai cortar o excesso para tirar esse papelão, tirar esse quadradinho aqui, tiramos. Mesma coisa aqui. Do outro lado. Não precisava nem tirar aqui. E aí você vai entender agora por que desses 2 milímetros, né? Para ela ter um encaixe perfeito aqui, ó. Na hora que você fecha aqui, ó, essa distância vai bater bem certinho, vai fazer o encontro para sua estrutura de caixa perfeita. E aí depois do passo 5, que foram os cortes, o passo 6 é o acabamento interno da sua caixinha. Passo 6. Colar o acabamento interno e refilar as sobras rente ao papelão. Atenção! Colar do lado oposto aos meios cortes. Caprichar na espátula, vincar dobras e aguardar secagem. Então, gente, ó, o lado que cola o acabamento interno é o lado oposto do meio corte. Esse aqui é o lado do meio corte, esse é o lado oposto. Se colar desse lado aqui, matou a sua caixinha, porque ela não vai conseguir dobrar para dentro, né? Então vamos fazer essa colagem. Já estou aqui com o meu rolinho, com o meu papel de rascunho embaixo. A gente vai deixar bem uniforme. Passar esse rolinho de maneira bem uniforme. Tirei isso aqui. Certo? Então colar o acabamento interno e refilar as sobras das 4 laterais. Caprichar na espátula. E muita atenção no lado que você vai colar, que deve ser o lado oposto do meio corte. Certo, gente? Sempre dando um capricho no vinco.
Então tá colado aqui, a gente vai fazer a sequência do passo 6, que é cortar rente. Eu sei que tem um pessoal que gosta de fazer essa vira com 1 centímetro aqui para dentro, né, ou para fora, para depois fazer um acabamento, também pode. A maneira que a gente faz é essa. E aí a gente vai ensinar para vocês em outros vídeos, tá? A gente vai ensinar a fazer esses 4 acabamentos aqui. Ó, vou dar uma caprichadinha aqui no vinco, passando a espátula para marcar bem. Feito isso, a gente vai fechar. Então, certo é isso aqui, né, gente? Ó, sempre tem que deixar descansar um pouquinho para as fibras se unir e você ter uma caixinha bem bacana, bem sem entortar, né? E no curso que a gente vai fazer, nós vamos ensinar esse acabamento. Então perceba que esse acabamento aqui, ele tem uma vira, nós vamos ensinar. Ele é a tradicional caixinha francesa. Nós vamos ensinar a fazer este acabamento aqui, que é com um corte de 3 milímetros aqui para fazer o acabamento das beiradas do papelão, né, para ficar bem bonitinho, bem retinho assim. Essa tampa aqui tem uma espuma, que também vai estar no nosso curso. Tem essa opção aqui também, aqui poderia ter um fecho, né? É tipo um baúzinho. E tem essa opção que é de uma tampa mais simples, né? Uma tampa de encaixe com o mesmo acabamento daquela caixa com espuma que eu mostrei. Agora o passo 7, gente, tem uma diquinha aqui. Se o acabamento for, vou tirar aqui do peso. Se o acabamento for com papel 120 gramas, que é aquele mais fininho, você pode usar o durex comum para não marcar o seu acabamento. Agora, se você for usar o mesmo papel 120 gramas e quiser usar a fita crepe, que é o mais indicado, aí você vai ter que revestir. Você põe a fita crepe, reveste com um papel craft comum para depois vir com 120 gramas. Ou, se o seu papel de revestimento for acima de 120 gramas, que é o que eu usei aqui, nesse caso, por exemplo, é um papel de scrap, é uns 180 gramas, bem facinho também para fazer esse acabamento. Se for acima, aí você pode colocar fita crepe, não tem problema nenhum. Põe a crepe, põe o papel e não vai aparecer, não vai marcar o seu projeto. Vamos fechar esse aqui com fita crepe. Como é que a gente vai fazer? Vai passar cola. Vai passar uma colinha aqui. Estou com meu paninho aqui do lado. Ó. Passa uma colinha nessa parte que vai fazer a junção aqui, né? Que tem um lado do nosso corte que a gente deixou com 2 milímetros a mais, né? Que é justamente para fazer essa junção perfeita aqui da sua caixinha. Certo, gente? Mesma coisa nos outros 4 lados. Ó, vamos passar uma colinha aqui. Crepe. E aqui a mesma coisa. Já vou passar nos 2 lados aqui, ó. E a sua caixinha, a estrutura, a base
da sua caixinha está pronta de uma maneira muito eficiente, né, gente? E você vai poder e a estrutura da sua caixinha está pronta. E são muitos os projetos que você vai poder alcançar com essa ferramenta. Você vai poder atender lembrancinhas, casamentos, embalagens, displays. Você pode fazer uma caixa para compor um kit, por exemplo, uma caderneta de vacinação que vai dentro de uma caixinha dessa, né, para encantar o seu cliente, né, que pode servir essa caixinha depois para um porta-documento. Enfim, as possibilidades são muitas. Então, gente, esse encarte você recebe junto com a plataforma, tá? Esse encarte dos 7 passos. Quem já comprou, quem já tem a nossa plataforma, pode pedir aí no direct do nosso Insta, ou vai lá com o Adi na Erva Doce, Scrap, pede lá para ela que a gente vai mandar o arquivo para você imprimir aí, poder ter esses 7 passinhos aí na sua mão e aprender a fazer esse passo a passo, que é muito prático. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo número 2, mostramos essas duas ferramentas. Dá um like aí, compartilha o vídeo, ajuda o nosso canal para a gente poder trazer mais conteúdo. E no vídeo número 3, nós vamos apresentar para vocês essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de refile de cadernos. Até já!